Boa noite a todos, aos amigos queridos e amigas que nos acompanham, né? Após um pequeno probleminha técnico aqui, estamos restabelecendo, né, efetivamente aqui a nossa comunicação, tá? Eu quero observar aí de vocês, né, se a nossa imagem e se o nosso áudio tá chegando ok aí para vocês, né? Como que vocês estão recebendo? É importante para mim ter esse feedback, né? Tivemos um pane aqui no nosso sistema de transmissão e, por fim, acabamos perdendo, né, a nossa linha de programação que tínhamos criados aqui para o evento, tá? Mas estamos aí, retornando, né, para dar continuidade, para cumprir com o nosso objetivo aqui nessa noite. O tema é um tema bastante interessante, né, que diz respeito ao momento atual da humanidade. Eu espero que todos nós, né, possamos aí colaborar, né, de maneira significativa, deixando comentários, né, colocando assim aquilo que é importante para auxiliar não só na divulgação desse tema, mas também como um meio de fomentação aqui das ideias que vamos buscar abordar aqui esta noite com vocês, né? Então, de nossa parte, é uma alegria muito grande, eu fico muito feliz, né, em poder dar continuidade aqui, né, ter essa oportunidade, apesar de termos tido algum probleminha técnico aqui, né, mas que conseguimos aí solucionar, né, a tempo para que pudéssemos aí estar aqui com vocês. Certo, meus queridos? Então, desde já eu agradeço, né, a todos que estão participando aí, é muito importante para nós este envolvimento aí com todos vocês, tá? Bom, o tema escolhido para essa noite, né, que vai vir ao encontro das nossas necessidades aí atuais, né, pela qual a humanidade almeja sua transformação, é o herói do amanhã está na conduta do adulto de hoje, né? Será que realmente, né, nós pensamos assim? Esse vai ser o tema que nós vamos trabalhar aqui, então, nesta noite, né, no grupo de estudos espíritas Saint Germain, do Rio de Janeiro, que gentilmente nos fez esse convite. Antes de darmos início, né, eu convido a todos para que possamos elevar os nossos pensamentos em prece, né, e assim podermos nos tranquilizar, né, podermos nos harmonizar com este momento tão especial, né, que é esse momento que vamos começar a realizar aqui a nossa live. Tá certo, meus queridos? Então, que possamos todos agradecer a Deus por esta oportunidade tão especial, que nos aproxima, que nos faz sentir no nosso íntimo seres especiais por podermos fazer parte deste momento tão oportuno, momento que faz com que nós, habitantes deste planeta abençoado, venhamos a refletir sobre nossa estadia enquanto encarnados e que possamos também ser tocados por meio desta reflexão para que esta nos impulsione a nos tornar seres melhores e assim poder seguir em frente rumo ao autoconhecimento, rumo à autoiluminação, para que possamos propagar esta mensagem positiva de maneira vivenciada nos corações de todos aqueles que nos observam, que convivem conosco. Obrigado, Senhor, que possamos estar amparados para proferir a mensagem da noite. Muito bem, queridos, né? E com esta prece inicial aqui, né, nós vamos, né, dando início, né, à nossa reflexão da noite. Eu quero agradecer mais uma vez o grupo de estudos espíritas Saint Germain, que nos fez esse convite tão gentil, né, que está aqui deixando o abraço para nós, né? Sou eu que agradeço, tá? Eu que agradeço por esta oportunidade, né?
na figura da Simone, né, que se fez muito prestativa até na compreensão, né, do problema técnico que tivemos essa noite. Olha que temos uma certa experiência, né, com programas ao vivo, mas ao vivo tudo é possível, né? A máquina acaba que gerando, às vezes, esses problemas técnicos, né? E nós acabamos que sofrendo as consequências aí, tá? Mas tudo está corrigido aqui, nós vamos então, de nossa parte, né, ir dando andamento para que possamos, então, fazer o trabalho que nos foi confiado nesta noite. Correto? Vocês vão dando o ok de vocês, tá? Até para confirmar para nós como está chegando a nossa imagem e o nosso áudio aí, certo? É importante para mim ter esse feedback, esse retorno de vocês, tá? Então, o tema proposto para a noite é o herói do amanhã está na conduta do adulto de hoje, né? O que nós achamos sobre este tema, né? O que nós temos a dizer a respeito, né, sobre esta consideração? Né? Será que realmente, né, nós concordamos, né, com este apontamento que o herói do amanhã está na conduta do adulto de hoje? Né? Quanto que nós, adultos, né, temos realmente, né, como responsabilidade, né, para pôr em prática, né, no nosso dia a dia, através dos nossos exemplos, né, para promover toda essa transformação que nós tanto almejamos, né, que nós tanto aguardamos para o nosso amanhã. Então vamos conversar a respeito, né, deste tema, que é muito oportuno, tá? E eu espero, né, alcançar os objetivos aí propostos, tá? Então vamos lá. Né? Quando nós vamos falar, né, pensar, né, sobre o amanhã, né, e quais os rumos que o nosso amanhã poderá tomar, é muito importante nós também refletirmos, né, na maneira como nós estamos agindo hoje. Né? É muito interessante nós observarmos, principalmente, né, no meio que nós estamos envolvidos, né, que adotamos como linha de conduta, né, que esposamos ali a nossa fé, né, o nosso crer, o nosso sentir, e buscamos dar o nosso exemplo no dia a dia, que é o da doutrina espírita. Né? Então, por estarmos inseridos neste movimento, temos em comum afirmar que haverá uma época em que uma nova geração vai chegar no planeta e que esta, então, será responsável, né, por toda a transformação que deve ocorrer no mundo. Tá? Será que é assim mesmo, né, que nós devemos pensar, né, que nós até nos portar com relação a aguardar este mundo de regeneração? Né? Será que é desta forma, né, que tende a ocorrer, ou seja, basta nós aguardarmos, né, esta nova geração, né, para que assim se faça, né, toda essa transformação, toda essa regeneração planetária? Né? O que nós achamos disso? Né? Será que realmente, se eu não fizer nada para mudar aquilo que sou hoje, né, eu tenho certeza absoluta que eu não vou impactar com relação às futuras gerações? Né? E é aqui, eu acredito, que é o ponto principal de toda a nossa reflexão, né, desta live, e da qual nós devemos nos atentar. Né? Até porque, quando nós observamos as propostas contidas na doutrina espírita, nós vamos perceber que o espiritismo, ele torna-se um elemento moralizador das consciências, porque ele nos dá a condição, né, de, ao nos conhecer, ao promover o autoconhecimento, esse autoconhecimento,
ao fazer luz interna, trazer informação e esclarecimento, também vai provocando no meu mundo interior, não é? Uma certa iluminação com relação às coisas, né, que até então não eram compreendidas, né? Ou seja, esse relacionamento com o mundo espiritual, e a partir daí, não é, eu vou também provocando a autoiluminação. Então, esse autoconhecimento que começa com a minha busca pela verdade, atendendo ao chamado do Cristo, né, como caminho, como verdade, como vida, este autoconhecimento, ele vai me escalar, me projetar então para a minha própria autoiluminação. Quando eu sou tocado por esse elemento moralizador, né, pelo conteúdo esclarecedor e libertador da doutrina espírita, né, eu começo a perceber que eu não só sou responsável pelas mudanças do meu amanhã, né, como um colaborador, como um cooperador, né, de todo este cenário, como também eu tenho um dever a cumprir, né, nesta minha atual existência, que é o dever de pôr em prática tanto a minha transformação pessoal, que vai resultar, né, numa maturidade espiritual da minha parte, como também eu vou impactar profundamente naqueles que me observam, né, tendo eu modificado os meus comportamentos, vigiando os meus pensamentos, para que o meu agir seja cada vez mais consciente, eu começo então a chamar a atenção deste universo, deste mundo que está em torno e que me observa. E aqui é o ponto-chave onde a doutrina espírita, ou seja, onde o espiritismo se torna então para nós um elemento de moralização, né, do espírito. Então, conforme eu vou me moralizando, né, conforme eu vou me aperfeiçoando, eu vou também tendo condições de observar melhor a maneira como eu estou impactando com minhas ações no dia a dia, no cotidiano. E isso é muito importante porque faz toda a diferença. E neste momento nós nos aproximamos das lições de Jesus, né, que nos deixa claro dentro da sua proposta, dentro da sua abordagem de educação humanizada, né, aquela educação que visa transformar o ser humano em um ser humanizado, porque há uma grande diferença, né, entre ser humano e entre ser um ser humano humanizado. Ou seja, a partir do momento que eu vou me tornando este ser humano humanizado, eu também vou tendo condições, né, cada vez mais de operar reformas, né, como eu disse, não somente em meu interior, como reformas muito importantes no panorama do espaço onde eu fui convidado a viver. Agora, meus queridos, nós estamos falando aqui do singular, não é? Este singular, ou seja, no caso, operando essa transformação primeiramente em nós. Imagine o que nós podemos fazer, não é? No momento em que as nossas mãos começam a se unir para encontrar soluções. Então é uma pergunta, né, que nós lançamos aqui neste momento. O que nós não podemos alcançar quando o bem começa a deixar de ser tímido? Como eu disse, né, esta educação do Cristo, que propõe uma transformação no ser humano, torna este ser humano cada vez mais humanizado, né? E esta ética ensinada dentro, né, ali do conteúdo do Evangelho do Cristo, da sua boa mensagem, da sua boa nova, ou seja, desse ensino que visa promover as virtudes no ser humano, ele vai pouco a pouco provocando em nós estímulos positivos, e estes estímulos cada vez mais vai fazendo com que nós venhamos a mudar de conduta perante o modo que nós vínhamos agindo no nosso dia a dia, né, na nossa jornada aí existencial. Então,
este momento é o momento mais importante que temos, né? Porque todo momento onde nós somos chamados a atenção para o despertar, torna-se então um momento de suma importância na nossa existência. Nós estamos tendo a oportunidade de ter esse chamado por inúmeros meios, né? Por inúmeros recursos que faz com que este esclarecimento, esta boa informação chegue até nós. Um exemplo disso é o meio que estamos utilizando agora, né? O recurso virtual faz com que todo este nosso esforço, né, mesmo tendo apresentado alguns pequenos conflitos no início, atrasando um pouco a nossa live, faz com que todos esses nossos esforços e boa vontade, desde a nossa parte, que estamos aqui explorando o tema, a vocês que estão aí cumprindo com o dever, e a parte de vocês, acompanhando, compartilhando, curtindo os né, e deixando comentários, estas informações que nos chegam de lugares tão diversos hoje, numa velocidade tão grande, faz com que venhamos a fortalecer, a fomentar, não é, este desejo de mudança, né? Porque nós vamos ter acesso cada vez mais fácil, né? Cada vez mais rápido, tá? As questões que até então, há um tempo atrás, voltando um pouco na linha do tempo, né? Alguns séculos, era então tido como algo que era oferecido para alguns e para outros não. Então, o acesso a esta informação de conteúdo espiritual, de autoiluminação, hoje ela está para todos, né? E é um direito de todos nós travarmos contato com estes esclarecimentos tão edificantes, né? Conforme eu vou, então, passando a me questionar, né? Cada vez mais, né? Questionar as minhas ações, quando eu vou buscando avaliar-me como sou, eu começo, então, a perceber que toda a ação, a partir daquela que já começa a surgir do meu pensamento e vai tomando o caminho para realizar-se de fato, né, vai gerar uma consequência. E esta consequência ela precisa estar pautada, ou seja, embasada, alicerçada na mais pura e verdadeira ética. Diga-se de passagem, aqui queremos trabalhar a ética do Cristo e não tratar da ética que diz respeito às culturas, etc., mas sim daquela ética que se refere à educação do amor, não é? Porque é com esta metodologia de ensino proposta pelo Cristo, né, que nós vamos nos modificar, ou seja, devemos curar o mundo com a manifestação do nosso amor. E eu coloco aspas aqui, curar o mundo, porque dá-se a entender na fala que é curar o planeta, né? Ao contrário disso, é curar a nós mesmos, né? Nós devemos provocar esta mudança no nosso mundo interno, né? É no interior que vai provocar toda esta transformação, né, que vai ser provocada toda essa transformação para que eu possa, de fato, né, vir a operar de maneira significativa e positiva, né, no meu meio onde eu fui chamado a conviver, na minha sociedade, né, para que eu possa operar transformações que vão impactar profundamente aí na vida do meu próximo, né? Então eu percebo, né, que quando eu falto com esta ética, a ética do amor ensinada pelo Cristo, que humaniza o ser humano, que vai ao encontro das necessidades do humano, né? Porque eu vou me tornando cada vez mais conhecedor de mim mesmo, quando eu falto com essa ética, não é? Quando eu deixo de agir de acordo com aquilo que eu gostaria que agissem para comigo, uma forma benéfica, né? Ou seja, praticando o bem, eu acabo gerando uma certa desarmonia naquele conjunto onde eu fui chamado, né, para conviver, né, no meu núcleo onde eu estou habitando, né? Entende-se, a princípio, a família, não é, o nosso espaço de vizinhança,
logo o nosso bairro, um pouco mais estendido o nosso município e assim por diante em escala cada vez maior. Se nós conseguirmos, né, trabalhar, né, com essa fé que nos dá a base para encarar, né, a razão face a face, né, em todas as épocas da humanidade, com certeza, né, esta nossa mudança não só vai ser positiva, como ela também vai gerar frutos cada vez mais desejados de ser possuído, ou seja, as qualidades, as virtudes. E com isso, né, começa-se a haver uma replicação dos hábitos bons. Tá? E assim nós vamos tendo consciência cada vez mais harmonizadas com a lei de amor. Portanto, nós vamos chegando à conclusão que agir com ética é garantir que ninguém seja prejudicado. Agir dentro desta ética, deste código divino proposto por Jesus, desta pedagogia do amor, né, desta educação que torna o ser humano humanizado, é garantir que ninguém será prejudicado. Tá? Para aqueles que querem adentrar a um estudo um pouco mais profundo, basta folhear ali o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, e chegar ali até a lição 7, o dever, e nesta lição nós temos condição de verificar o quanto, não é, podemos colaborar, né, e o quanto também às vezes deixamos a desejar quando faltamos com o dever com o nosso próximo. Né? Já dizia Paulo, né, que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então eu preciso aprender a fazer esse equilíbrio no meu mundo interior, observar as leis, né, que regem esta harmonia. Em O Livro dos Espíritos nós vamos encontrar esta indicação na questão 614, quando vai tratar das leis naturais, e que aponta que a lei natural é a lei de Deus, lei que inclusive está gravada na consciência. Então nós começamos a deduzir que toda vez que eu me afasto dessas leis de harmonia, toda vez que eu deixo de observar, né, como esta lei, tá, me norteia para o que é bom e para o que não é bom, para o que de fato eu devo agir, para o que de fato eu não devo agir. Quando eu me afasto desses preceitos educativos, mais eu me distancio da felicidade, ou seja, daquilo que eu posso provocar no meu interior como algo benéfico, como sendo ali um padrão de bem-estar, né, um gerador de bem-estar, não só para mim que estou vivenciando, mas para como todos nós que estamos nessa jornada, não é? Que passamos por aqui buscando sempre crescer espiritualmente. Então isso é muito positivo, porque nós começamos a observar que nós somos protagonistas desta mudança. Tá? Então o herói do hoje, né, ele realmente, né, o herói do amanhã, perdão, ele realmente está na conduta do hoje, né, do nosso hoje, da maneira como nós estamos agindo para impactar essas futuras gerações. E assim nós vamos percebendo, né, o quanto que é importante nós nos esclarecermos, né, dentro das questões educativas que hoje nós precisamos urgentemente tratar, mas não só tratar na abordagem, e sim pôr em prática, que é aquela educação vivenciada do aflorar, do despertar das virtudes. Educação que vai trabalhar a compaixão, que vai trabalhar a paciência, a tolerância, né? A maneira de compreender o próximo, que vai trabalhar todos os benefícios que uma boa conduta para consigo, para com o próximo, pode gerar no nosso meio. Educação esta que às vezes deixa de ser aplicada porque nós estamos muito preocupados com a educação do ter, a educação do excesso. Né? Esta educação do excesso também já era preocupação de Allan Kardec na questão de número 926 do Livro dos Espíritos. Nós vamos observar quando Kardec vai tratar
das necessidades, né? E da maneira que nós vamos criando necessidades, isso tem muito a ver com os dias de hoje, e se isso não viria a trazer alguma consequência para a geração atual que estivesse dentro desse exagero, desse excesso de necessidade, não é? Como que esta viria a sofrer as consequências. E os espíritos são afirmativos, não é? Vocês serão escravos dessas ilusões, dessas necessidades. Em um dado momento da resposta, ele trabalha um outro ponto que vai dizer assim, é mais rico aquele que tem menos necessidade. Veja que interessante, né? Quando eu parto para esta análise, olhando pela ótica da educação do espírito, eu começo a me questionar quais são as minhas necessidades, né? Qual é o real motivo de eu tê-las? Para que eu as tenho como meta? Note que o para quê, ele exige de mim uma proposta de vida, né? Uma resposta dentro das propostas que eu tenho para a minha vida. É diferente do porquê que vai justificar os meus objetivos, né? É claro que todos nós precisamos ter, né, para nos manter e ter para poder ter uma vida digna, né, e também poder sanar as nossas necessidades, dar conta dos nossos compromissos materiais. Sim, isso é bem-vindo. Dentro próximo dessa questão, né, também vai ser trabalhado com relação à felicidade, né, relativa, né? A questão de número 922, por exemplo, Kardec, quando aborda, questiona sobre isso, né? Se haveria ali uma receitinha básica ali para a felicidade neste mundo. Os espíritos afirmam que para a vida material seria a posse do necessário. Posse do necessário não quer dizer viver em limitações, né? Mas sim em equilíbrio, né? Ter a nossa casa, podemos ter o nosso carro, conquistar, né, os nossos objetivos, até porque para podermos incentivar outras pessoas a conquistar de uma maneira benéfica também, sem prejudicar a si mesmo e nem lesar ao próximo, como a cobiça, né, que é tão ensinada hoje faz, né? Então, para a vida material, a posse do necessário, e para a vida do espírito, a paz de consciência, a prática do bem. Então, olha o norteamento, né, desta educação do espírito, como promove as qualidades dos valores, né, do mundo interno, né, do nosso mundo interno. Então, nós nos aproximamos da nossa realidade espiritual quando nos aproximamos destas abordagens que foi tão bem comentadas, tão bem tratadas, tão bem exemplificada pelo Cristo, né? Que nos deixou o maior legado aí por meio da sua educação de espíritos, né? Que faz com que nós, ao nos conhecermos, também possamos conhecer a verdade, nos libertar desses padrões de crenças limitantes que nos foram impostas durante milênios e com esta verdade conhecer aí a vida. Eu tomei todo esse caminho para nós analisarmos a diferença entre a educação do ter, essa educação desmedida e em excesso, veja, não é errado ter, mas quando há o excesso ele é prejudicial, com relação aí à educação do espírito, né? Então hoje nós ainda vemos esse incentivo pelo ter, essa corrida desenfreada, em excesso, né? Pelo possuir, pelo conquistar, pelos melhores lugares no pódio. Então nós observamos desde cedo, né? Aí as crianças, os jovens, né, tendo como ocupação, talvez única e exclusiva, né, como objetivo, o incentivo para o estudo que irá levá-los para uma disputa nos melhores lugares acadêmicos. É necessário, não é, que nós venhamos a estudar e aprimorar o nosso campo intelectual, é necessário que nós também possamos, caso venhamos a nos interessar pela vida acadêmica, trilhar caminho dentro de uma academia. Sim, tudo isso é bem-vindo. Ocorre que nós, não é, criamos uma situação, não é, que gerou uma necessidade desmedida, né, sendo que há solução, sendo que nós temos como, né,
promover benefícios em prol da humanidade. Mas estes benefícios, né, indicam também que vai haver menor lucrabilidade com isso. Então, quando afeta a parte monetária, é óbvio, né, muitas dessas questões que envolvem a educação espiritual vai ficar em segundo plano. Então perceba que isso está muito, né, assim, está em um emaranhado muito grande, porque nós estamos incentivando essas práticas, né, há séculos, tá? A conquista, há milênios, né? Então o bom, o destaque é aquele que tem, é aquele que ostenta o ter, né, dentro da nossa curta, pequena e limitada visão, né? Agora, quando eu olho para o meu patrimônio espiritual, eu consigo me medir de uma outra maneira. Eu não tenho essa ânsia, não é, pelas disputas, não é, desenfreadas. Sim, eu quero conquistar e sim, eu desejo também melhorar a mim mesmo para poder dar uma vida digna, né, àqueles que estão comigo. Isso é óbvio, todo mundo deseja isso enquanto está encarnado, não é? Porque senão alguém tem de nos sustentar. E aí seria um desequilíbrio também, né? Por que nós iríamos nos julgar tão bom assim que não precisamos fazer nada, não é? Apenas alegando, né, que é assim que se conquista a iluminação, a autoiluminação, e outros então teriam de nos sustentar. Pelo contrário, nós temos de participar dessa lei do progresso, mas com este olhar, não é? Para o outro de uma maneira muito delicada e dentro desta ética que colocamos há pouco, né? Que tem a ver com esta ética que Jesus tão bem trabalhou e deixou para que nós pudéssemos pôr em prática. Essa é a ética da harmonia, a ética do amor. Né? É a ética não só do bem-estar pessoal, como do bem-querer pelo próximo. Né? Ou seja, eu não preciso do seu lugar para chegar onde eu desejo chegar. Muito pelo contrário, nós dois juntos, somando nossas forças e unindo nossas mãos, podemos encontrar soluções. E soluções cada vez maiores à medida que nós vamos despertando espiritualmente. Tá? Tão importante, não é, criarmos estas condições para o nosso dia a dia. Né? Será que a gente já consegue imaginar, né, como será as propostas, né, dos planejamentos pedagógicos do futuro? Né? O que não caberá mais dentro destes planejamentos? Como será as propostas, né, do planejamento econômico e administrativo de um município para o futuro? E a pergunta agora que vem, e o que não caberá mais? O que não será mais admitido dentro desta nova sociedade? Por exemplo, esta nova educação, que é a mesma educação do Cristo, né, dentro da sua ética do amor, a qual estamos aqui tratando, esta educação fará com que nós, a começar por nós, né, ao nos trabalharmos, vamos despertar valores cada vez mais nobres nas criaturas que estão aqui chegando, a ponto de não precisarmos mais ficar tendo de orientá-las para o caminho do bem com tanta imposição como colocamos hoje, né? Porque hoje parece que tem pouco cabresto, puxar para o caminho do bem. Por que não vamos precisar disso? Porque por natureza e por estímulo do meio onde vão estar vivendo, eles vão saber. Não é? Então, a corrupção, a cobiça, a ganância, ela não vai ser mais admitida e abrigada nos corações humanos. Né? Eu não vou ser mais cúmplice de um ato enganoso. Né? Então eu vou ser um bom líder, eu vou ser um bom jovem. Bullying vai ser história do passado, não é? Vai ser tido como um ato bárbaro, um ato baixo, não é? Um ato que dá-se a entender que o ser está desprovido de uma educação moral. Então, quando eu olhar estas ações, não é, eu vou perceber, então, o quanto distanciamos, né, da barbárie que cometemos hoje, porque estamos falando lá no futuro. Não é? E esse futuro não precisa esperar tanto assim.
né? Porque quando falamos em futuro, dá-se a impressão que está muito distante, né? Nós precisamos começar de pequenas células, tá? Começar a mudança em pequenas células, começar exigindo. Eu vou dar um exemplo tosco, né? Muito generalizado, mas veja hoje, por exemplo, né? Com essa reclusão, né? Onde nós tivemos que ficar isolados, vivendo nesse certo regime, entre aspas, de confinamento, porque de certa forma temos uma estreita liberdade de ir e vir, não é? Hoje, nós, devido às aulas, está sendo ministradas praticamente todas à distância, os nossos trabalhos em casa, e eu quero tocar aqui no assunto escola, né, e planejamento pedagógico. Perceba que com o tanto de recursos que temos disponíveis, né, o quanto que se patinou o sistema educativo para encontrar soluções. E o quanto que foi falho a parte de planejamento, não é, para oferecer de fato, não é, um sistema que garantisse, né, um planejamento sistematizado de modo a envolver o aluno dentro desse sistema oferecido à distância. Então, nós estamos podendo acompanhar aquilo que está sendo dado aos nossos filhos, né? Aquilo que está sendo dado àqueles que estão em idade escolar e que convivem conosco no nosso ambiente familiar, e às vezes estamos ficando pasmos, né? De ver ali algumas consciências, né? De alguns profissionais da área educativa, né? De não querer se envolver, de não querer ser questionado pelos pais, não é? Às vezes é possível observar exercícios e ver que eles estão fora de um padrão educativo coerente. Quando vamos tocar no assunto, alguns se ferem profundamente, né, alegando que nós não temos esse direito de apontar essas falhas ou de interferir neste planejamento, né, que até então é tido como planejamento pedagógico. Eu estou colocando tudo isso porque sim, nós devemos participar. Nós devemos exigir. O bem é tímido, não é? Então, o que nós estamos cobrando para a mudança? Isso é só um fiasquinho. E esta mudança que eu estou tocando aqui agora, no caso, né, toquei no assunto isolamento social, questão de escola, estudo à distância, esta mudança é muito pequena, ela diz respeito à parte da instrução, não é? Da construção intelectual, mas é um dever nosso, e esse dever era preciso existir mesmo antes, tá, do isolamento social, para nós não ficarmos chocados ao perceber que estamos diante de um sistema que oferece um planejamento pedagógico deficitário. Não estou falando do esforço dos pedagogos, é muito diferente, não é? Estou falando da ferramenta em si, tá? Da ferramenta em si. Os pedagogos se desdobram, né, em número, gênero e grau para poder oferecer aquilo que está ao seu alcance. Alguns desenvolvendo técnicas e aprimorando meios de fazer sua aula online, mesmo sem depender de nenhum sistema oferecido aí, não é, pelo sistema público. Então, vejam, essa é a diferença. Agora, voltando no que nos interessa. Esse foi só um adendo para nós percebermos o nosso momento atual. Voltando ao que nos interessa, não é? O quanto que nós podemos ir ao encontro das mudanças reais e positivas do ser com relação à educação espiritual dentro desse cenário, não é? Será que eu já parei para me avaliar? Será que eu consigo, não é, trazer aqui, não é, à luz da reflexão, questões a respeito da maneira como eu estou agindo no dia a dia? Não é? Será que a minha instrução, será que aquilo que eu digo que é conhecimento não é uma instrução vazia? Nós precisamos tomar cuidado com essa enxurrada de informações, tá? Porque muitas contém instruções vazias, né, que nos distrai do essencial. De nada adianta querermos ter um cabedal de informação, um leque, sermos uma enciclopédia ambulante, se não tivermos amor para pôr em prática, tá? Para vivenciar. Vamos lembrar Paulo novamente naquela carta que ele endereça, né, no primeiro capítulo de Coríntios, né, no seu versículo 6, e que é conhecida,
nesse capítulo 6, versículo 12, que é conhecido por muitos, né? Que vai dizer assim, sem amor, né, eu nada sou. Perdão, coloquei aqui um versículo errado, tá? Paulo, 1 Coríntios, né, capítulo 13. Então, sem amor eu nada sou, tá? Por mais que eu tenha conhecimento, sem amor eu nada sou, né? Educação sem amor é apenas conhecimento. Tá? Então, eu preciso aprender a trabalhar nestas questões para melhor oferecer-me como exemplo de mudança, né, para os heróis do amanhã. Tá? Porque se na conduta do adulto de hoje não estiver a vivência, tá, com bases na ética do amor proposta pelo Cristo, e aqui nós estamos falando também com este auxiliar que é a luz da doutrina espírita, que nos faz compreender o Evangelho em profundidade, então eu só estou ali, desfilando o meu conhecimento para o mundo. E se eu estou apenas desfilando o meu conhecimento para o mundo, é natural que eu vou receber estes, entre aspas, retornos, ou seja, pagamentos, reconhecimentos do mundo. Né? É claro que eu vou ser destaque, que eu vou ter as minhas referências, mas dentro deste contexto material. Agora, quando eu faço realmente a diferença para alguém, eu realmente transformo este ser, né, em um ser melhor. E eu preciso me questionar quanto que eu estou acomodado, aguardando um possível mundo de regeneração, né, sem eu me colocar como exemplo desta transformação. Eu preciso me permitir fazer investigações profundas para ir ao encontro, para observar se eu não estou cultivando hábitos exagerados, se eu não estou incentivando desde a mais tenra idade a pior, a mais temível, mas também mais aceita e cultivada de todas as epidemias, aquela que nós não nos preocupamos em nos vacinar. Sabe qual é, queridos? A pandemia do egoísmo. Esta pandemia eu transfiro para os meus desde mais tenra idade. A vacina é o esclarecimento, a informação da Boa Nova, o Evangelho, Jesus. Mas Jesus está em poucos lares na prática. Tá? E eu aqui me coloco no plural, para também não me ver fora deste contexto. Né? Nós precisamos, sim, olhar para estas instruções de uma maneira mais profunda, buscando entender, não é, além da figura alegórica, da figura de linguagem, né? E sim a instrução viva da renovação do nosso ser, para que possa haver essa revolução, essa transformação, essa humanização do ser humano, né? Para que nós possamos nos tornar seres cada vez mais humanizados. Então, o mundo regenerado que nós esperamos também depende dos nossos exemplos, não é? Nós temos um compromisso com a moralização das consciências de hoje, tá? Este compromisso diz respeito a não só à maneira como eu estou agindo no meu dia a dia, mas como eu influencio estas inteligências, essas consciências, ou seja, o meu próximo, para que estes possam moralizar a sua inteligência, ou seja, saber o que fazer com o conteúdo que possui. Né? Há uma explicação muito interessante para isso dentro da orientação dos ensinamentos dos Espíritos, contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. Esse capítulo pode ler todo ele, que é de riquíssima instrução e que vai trazer para nós uma referência muito grande de como nós devemos nos portar para aqueles que estão ao nosso redor, né? E de que maneira eu devo tratá-lo mesmo, né? Em termos de desenvolvimento espiritual. Os Espíritos vão dar uma afirmação, né? Ali você tem como missão aproximar esta alma de Deus e instruí-la. Então eu preciso canalizar essas minhas propostas de amor como vivência prática para poder equilibrar a moral, não é, e o intelectual. Então juntos, um intelectual, né, o mundo da inteligência moralizada, ou seja, uma inteligência moralizada gera transformações para o meio onde está
encarnado, né? Quando nós começamos a perceber toda esta proposta de mudança interior, nós vemos, né, o quanto que a colaboração da doutrina espírita somou, né, para que o espiritismo de fato se transformasse, né, transformasse as nossas consciências. Então aqui eu novamente toco na questão do espiritismo como elemento moralizador, porque faz com que eu possa me tornar um ser cada vez melhor. Este autoconhecimento gera bem-estar. O bem-estar, ele vai transbordar uma boa vibração para o outro, que automaticamente gera um ambiente dentro das nossas convivências, né, ali, cenários de convivência, de bem-querer, não é? De harmonia, enfim, de respeito ao nosso próximo. É a prática vivenciada da lei de amor do Cristo, da sua máxima, do amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, enfim, colocamos aqui com nossas palavras. E amar ao próximo. Mas como que eu vou dar esse exemplo, né, se em mim não está vibrando esta harmonia, né, ali dentro de uma proposta alinhada com esses ensinamentos? Veja, nós não estamos distantes, não é algo, né, sobre-humano de se conquistar, muito pelo contrário. Basta que eu esteja disposto a conhecer a mim mesmo e, mais ainda, dar um saltinho ainda mais além aí, esteja disposto a vencer estas tendências, né, que abrigamos, que cultivamos, né? E é muito importante nós fazermos esta autoanálise, né? Dizia ali, né, uma frase afirmativa, diz uma frase afirmativa de Pestalozzi, né, educador, do qual Allan Kardec, né, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, né, que adota o pseudônimo de Allan Kardec, foi discípulo, né? Então nós vemos o quanto que este educador tinha ali de conteúdo em suas abordagens, né, para bem direcionar ali, né, o menino Hipólite, né? E uma frase que diz que educação é desenvolver progressivamente as faculdades espirituais do homem. Sim, porque esta é a maneira de que nós devemos, né, canalizar todo esse nosso potencial para esse universo educativo, ou seja, as nossas ações têm que estar em harmonia, né, com a nossa proposta de vida, tá? Qual que é o meu propósito de vida? Eu preciso começar a decifrar, né, estas questões para observar se eu estou colaborando para este desenvolvimento progressivo, não é, das faculdades espirituais, não só minha como do meu próximo, porque todos nós estamos conectados. Certo, meus queridos? Tá? Aqui nós vamos chegando já praticamente no final da nossa exposição, né? Onde tratamos o tema O Herói do Amanhã está na Conduta do Adulto de Hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês, né, informações a respeito, né, do que vocês acharam, né? E se tem considerações a fazer com relação, não é, a esta questão que pontuamos aqui. Foi um prazer poder trabalhar este tema tão bem-vindo, né? Apesar do atraso que tivemos hoje no início, com uma complicação técnica, esse tema que nos faz tão bem para a alma e que nos convida, né, a executar, a pôr em prática de fato ali todo esse nosso potencial para irmos ao encontro, né, do nosso dever mesmo, para manifestarmos na prática as nossas potências, as nossas qualidades, transformar, não é, ali esses nossos sentimentos, esses desejos pelo bem cada vez mais em virtudes nobres, né, que vai ao encontro da necessidade do ser humano. E assim nós vamos tendo uma sociedade humana cada vez mais humanizada, né? Essa é a proposta que eu queria passar para vocês, não é? Que eu queria deixar dentro do direcionamento, né, desta reflexão. E eu espero que possa ter atingido o objetivo, né? Buscamos ser o mais simples possível,
Temos sim muita coisa aí para abordar, mas o horário se estende, nós entendemos dos compromissos e da rotina de cada um, né? E, portanto, nós vamos chegando aqui, né, no final aqui da nossa exposição. Tá? Deixa eu verificar aqui, deixando aqui o nosso muito obrigado. A Bela Bernardes está dizendo obrigada pelo estudo, a moralização da inteligência precisa ser implementada o quanto antes. Exatamente, né? Quanto mais nós moralizarmos a nossa inteligência, nós mais vamos inspirar por meio da nossa conduta, do nosso pensar, do nosso agir, do nosso sentir, a moralização da inteligência do nosso próximo, tá? Então que nós possamos todos ter em mente que todos temos esse compromisso, tá? É algo que todos nós precisamos mesmo colocar em prática, né? E à medida que nós vamos entendendo que somos partes fundamentais dessa engrenagem de transformação social e que para isso eu preciso me transformar, sentir-me como um agente de transformação social positivo, aquele que vai ao encontro das necessidades reais do próximo, né? E então eu percebo que para eu fazer esse movimento de ir ao encontro, eu preciso primeiro me acolher, eu preciso ver minhas necessidades, escutar-me, não é? Vasculhar-me, é um processo interno. E então eu percebo se eu estou agindo com ética ou se estou fora, né? Se estou desalinhada, né, com relação a essas éticas da educação das virtudes, dessa pedagogia do amor proposta pelo Cristo, para que possa então, de fato, né, ter aí uma transformação positiva em toda nossa sociedade, tá certo? Então, o herói do amanhã, né, depende sim, né, da conduta do adulto de hoje. E nós vamos vendo que de maneira acanhada, mas que estamos percebendo um movimento e quando comparamos em escala, vemos que esse movimento torna-se cada vez maior, de pessoas cada vez mais interessadas pelo bem. E assim vai se dando não só a nossa transformação, como também nós vamos provocando transformação em todos aqueles que nos observam e seguem conosco. Logo, nós teremos toda uma sociedade, uma civilização moralizada, certo? Este é o maior trabalho, esta é a maior divulgação, esta sim é a maior caridade que nós podemos fazer, não só pela doutrina espírita, mas de fato e com certeza por Jesus, pelo Cristo. Certo, meus queridos? Então aqui nós encerramos, damos como encerrada a nossa participação. Eu quero agradecer mais uma vez ao Grupo de Estudos Espíritas Saint Germain do Rio de Janeiro. Foi um prazer estar com vocês, inicialmente virtualmente, não é? Mas fazemos voto, né, de que num futuro próximo podemos nos conhecer pessoalmente, né? Estarmos liberados para um abraço afetuoso e fraterno com todos os irmãos. Muito obrigado, agradeço a você, Simone, que foi meu contato, minha orientadora, que teve toda a paciência para conosco na noite de hoje, né? E justificando aqui o atraso devido a problemas técnicos. Correto? Queridos, vamos então elevar o nosso pensamento em gratidão, porque este momento é um momento especial. Cumprimos mais uma vez com nossos objetivos, né? Tanto nós que buscamos usar da palavra para direcionar os apontamentos reflexivos, quanto todos aqueles que aqui estiveram dando este suporte, não é? Nos acompanhando, nos inspirando, nos motivando. E para todos aqueles que vierem travar contato com este conteúdo, por mais simples que aqui foi exposto, que este possa lhe fazer bem, possa ir ao encontro da necessidade que precisa ser transformada e que nós possamos nos questionar: sou eu o exemplo para a geração do amanhã? Sou eu aquele que está influenciando positivamente? E naquele silêncio da alma, em contato profundo com as propostas do Cristo, ouvir o eco da nossa consciência, dizendo:
Vem e siga-me. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Que todos nós possamos ficar com esta paz interna e, de certo, dividi-la com todos aqueles que caminham conosco. Muito obrigado pela participação e pelo apoio de todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja.